Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra. Seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria e entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 31 de janeiro, hoje a igreja celebra também a memória de São João Bosco, famoso Dom Bosco. O texto do Evangelho que nós acabamos de ler é um texto clássico. Por que clássico? Porque ele nos traz algumas coisas que podem causar dúvidas, ao coração de muitos irmãos. De fato, causa. Muitas pessoas que não têm um entendimento da Sagrada Escritura podem ficar um pouco perdidos com esse texto. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é exatamente o fato de dizer que eles ficam escandalizados e chamam Jesus de filho de carpinteiro, do carpinteiro, e fala dos supostos irmãos de Jesus. Veja, a igreja, isso está muito claro para nós católicos, que Tiago, José, Judas e Simão não está aqui relacionado como irmãos consanguíneos, mas como parentes de Jesus, pessoas da mesma família, do mesmo clã, pessoas que viviam ali ao redor de Nosso Senhor. Isso aqui precisa ficar assim muito claro. Depois nós vemos que Jesus, no texto, diz que ele não pôde fazer ali milagre algum. Não é que ele não pôde, é porque ele não quis. Deus, ele pode todas as coisas. Jesus, ele pode tudo. Ele disse para aquele homem que disse para Jesus: olha, meu filho, o espírito mau joga ele no fogo. Ele disse: se podes alguma coisa, Jesus diz para aquele homem: tudo é possível àquele que crê. Então, esse povo aqui de Nazaré, da cidade de Jesus, esse povo, eles tinham tudo. Eles tiveram tudo, exatamente tudo, para poder ter crido em Jesus. Mas nós vemos aqui, então, uma cegueira enorme na vida dos nazarenos. Eles tiveram toda a oportunidade para poder seguir a Jesus e para poder reconhecer nele não simplesmente um filho de carpinteiro, ou não simplesmente duvidar do seu poder, mas eles tiveram uma grande possibilidade, mas estavam com as suas mentes embotadas, estavam cegos. E por não reconhecerem o Senhor, e por não reconhecer o agir de Deus, e pela cegueira espiritual, Jesus ali não realiza milagre algum, porque ele não quis. O texto diz: ele não pôde. É um modo de dizer que Jesus, ele não quis de fato realizar ali milagre algum, porque aquele povo não tinha fé. Algumas coisas são muito interessantes, A gente vê, por exemplo, eu vejo muito isso acontecer. A gente então que reza por uma pessoa, por outra, que está na igreja, acompanha uma pessoa e outra, está em retiro, dando pregação. É muito comum as pessoas, quando ficam impactadas por Deus, ou por um retiro, uma coisa que fez, elas recorrerem a Deus para resolver, para que Deus possa resolver algum problema da sua vida. Saindo um pouco desse âmbito, outro nicho de pessoas que só recorrem a Deus, mesmo sem fé, elas só recorrem a Deus no momento
de desespero, no momento que está tudo ruindo abaixo. A gente vê muito isso acontecer. Por exemplo, uma pessoa que não tem hábito de igreja, não tem hábito de ir às missas, que não tem hábito de religião, que não reza em casa, basta ter uma notícia do médico que está com uma doença grave, que ela vai procurar a Deus. Ora, e precisa fazer isso mesmo, não estou dizendo que não precise. E Deus, inclusive, ele se vale destas oportunidades, porque uma pessoa humilhada pela doença, com o coração quebrado, ela está muito mais aberta para Deus do que quando a pessoa está tudo bem. Quando está tudo bem na nossa vida, a nossa oração é de um tipo. Mas quando está tudo mal, a gente se demora mais com o Senhor, a gente reza mais. Mas não era para ser assim. Estando bem ou estando mal, é para que a gente reze na mesma intensidade, porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Nós não podemos buscar a Deus simplesmente pelaquilo que ele faz, mas pelaquilo que ele é. Mas a pergunta que vem é: por que Jesus curaria tal ou tal pessoa, se depois essa pessoa, ao já receber a sua cura, ela simplesmente vai abandonar a Deus? Por que Deus daria, por exemplo, um José ou uma Maria para aquele que está pedindo, se depois que você arrumar o seu José e a sua Maria, você vai abandonar a Deus? Por que Deus faria isso, se ele está muito mais interessado em te dar a salvação eterna do que te dar o seu José e a sua Maria, e ele está muito mais interessado na sua salvação eterna do que mesmo na sua cura física, embora isso seja importante para Deus também. É algo que nós precisamos aqui, diante desse texto, olhando para o povo de Nazaré, e ver se a gente não parece um pouco com o povo de Nazaré. Um povo sem fé. Um povo sem fé. Inclusive, nós vemos hoje uma moda de que as pessoas tratam a oração como se fosse algo mágico. Não, a oração ela é algo que precisa estar encarnado na vida. E essas oportunidades de sofrimento que a vida nos apresenta são oportunidades maravilhosas, se a gente olhar pelo um plano espiritual que Deus nos dá para que a gente possa se aproximar profundamente dele. E veja, são casos reais. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que estava querendo o seu José e pediu muito a Deus e fez novenas e participava de igreja, e participava de tudo. E quando achou o seu José, Deus enviou o seu José. O que ela fez? Abandonou tudo. Ora, então ela estava ali na igreja só para resolver um problema. Mas veja, irmãos, Deus não quer um relacionamento de amante conosco. Ele quer um relacionamento de esposo. O relacionamento que Deus quer conosco, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento esponsal. Não é um relacionamento de joga fora, de descartável. Essa é a prática do mundo, mas isso não se aplica ao Evangelho. O relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de fé, um relacionamento de uma pessoa que ela quer Deus porque Deus é Deus e que sem Deus ela não é nada. Este é o relacionamento. E veja, quando nós tratamos a oração e quando nós tratamos as coisas de fé dessa maneira, Deus opera verdadeiros milagres na nossa vida. Aqui está o segredo da coisa. Diz lá, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Não, Jesus não quis fazer ali muitos milagres, porque aquele povo estava de coração duro, aquele povo estava com a mente embotada, aquele povo estava simplesmente ali, olhando para Jesus e vendo nele apenas o filho do carpinteiro. E nem conseguiam, diante da sabedoria, da sua doutrina e diante da sua ação pelos milagres e prodígios que Jesus realizou, por exemplo, em Cafarnaum e em tantas outras cidades, mesmo assim, diante de tudo isso, eles continuaram com um coração insensível diante da verdade de Deus. Ora, diante desse evangelho, nós precisamos pedir a Deus hoje um coração, como diz lá o Salmo, né? Senhor, quem habitará na sua casa?
Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Aquele que não dirige sua mente para os crimes, mas aquele que tem as mãos limpas, aquele que entrará na casa do Senhor, no santuário de Deus, que tem um coração voltado para Deus com toda sinceridade, que não trata o Senhor como um quebra-galho, ou como um guru ou um curandeiro, simplesmente, mas trata Ele como um amigo, como um Deus da sua vida, como alguém a quem a gente está disposto a submeter toda a nossa vida a Ele e deixar que Ele conduza plenamente os nossos caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.